Olá, eu sou Heloísa Angélico Pimpão, sou doutoranda do Programa de Ciências da Reabilitação UEL e Unopar, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que ele é intitulado como o teste de caminhada de 6 minutos como um preditor de hospitalização nas doenças pulmonares intersticiais. Sabe-se que pacientes com doença pulmonar intersticial, eles apresentam manifestações extrapulmonares, como dispneia, fadiga muscular, baixos níveis de FVD, e tudo isso acaba resultando em uma pior qualidade de vida desses pacientes. Nós sabemos também que uma baixa capacidade de exercício, já temos estudos publicados que nos mostram que tem mais associação com a mortalidade. E também a presença de hospitalização possui maior associação com a mortalidade em pacientes com doença respiratória. O que nós não sabemos ainda é se uma menor capacidade de exercício tem associação com uma maior causalidade de hospitalização nesses pacientes. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi verificar se há relação entre a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e o risco de hospitalização em um período de 1 ano em pacientes com DPI. Esses pacientes eles foram acompanhados no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética com o parecer que está no slide, e os pacientes foram convidados a assinar o termo de consentimento livre esclarecido antes do início dos testes. A amostra foi composta por pacientes diagnosticados com DPI entre 40 e 75 anos, que possuíssem uma estabilidade clínica nas 4 semanas anteriores à inclusão do estudo, e que também, como exclusão, pacientes que apresentem doença cardíaca grave ou instável, e pacientes que não demonstrassem condições cognitivas para a realização dos testes ou que optassem pela desistência do estudo. Como metodologia do estudo, desfecho principal foi o teste de caminhada de 6 minutos, como já havíamos falado, para avaliar a função pulmonar por meio do pletismógrafo espirometria. Os pacientes realizaram diversas avaliações para avaliar a funcionalidade, qualidade de vida, sensação de dispneia, atividade física da vida diária, a força de preensão palmar e a força muscular periférica de membro inferior. Esses pacientes eles foram acompanhados por meio de ligações mensais a cada mês, questionados quanto à piora respiratória e à necessidade de hospitalização. E se houvesse a necessidade de hospitalização, o tempo de internação e a causa. Foi realizado o limite inferior de normalidade do teste de caminhada de 6 minutos por meio de uma amostra composta de indivíduos saudáveis. Assim, chegaram no ponto de 80% e foram divididos em 2 grupos. O grupo G1, com menos que 80% do predito, e o grupo G2, igual ou maior que 80% do predito no teste de caminhada de 6 minutos. A análise estatística foi realizada pelo SAS, o teste quadrado foi para comparar a frequência de hospitalização, a regressão logística binária para investigar a associação entre o teste e a hospitalização, foi realizado também o risco relativo e o nível de significância estatístico adotado foi P menor que 0,05. Assim, foram recrutados 61 pacientes, excluídos depois da avaliação 4 pacientes, e o total foi de 57 pacientes, com uma prevalência de 30 pacientes com DPI associado ao tecido conjuntivo. Na tabela de caracterização entre os 2 grupos, tivemos 44% dos óbitos no grupo baixo desempenho. Nessa tabela de caracterização, quando comparados com as variáveis de força muscular, atividade física de vida diária, performance funcional e sensação de dispneia e qualidade de vida, todas as variáveis tiveram diferença estatisticamente significativa quando comparadas. Na continuação da tabela, quando comparados os grupos com variáveis de função pulmonar, todas as variáveis tiveram diferença estatisticamente significativa, menos VF1 sobre CVF. Como percebemos nesse gráfico, houve uma diferença entre os grupos com o número de pacientes que tiveram uma necessidade de hospitalização. Então, o grupo G1, que tem menor que 80% do predito, teve mais hospitalizações quando comparados com o grupo G2. Houve maior risco relativo para a hospitalização dos pacientes que possuem desempenho inferior a 80% do predito, com um risco relativo de 2,5, e a análise de regressão logística binária demonstrou associação no desempenho do teste de caminhada com a hospitalização, com um odds ratio de 0,95.
Assim, concluímos que pacientes que apresentam um desempenho no teste caminhada menor que 80% também apresentam maior risco de hospitalização em um período de 1 ano. E esses resultados ressaltam a importância da avaliação da capacidade de exercício em pacientes com DPI. Muito obrigada, o meu laboratório, o programa de pós-graduação e a CAPES pelo apoio financeiro.